Bem, a temporada da Fórmula 1 vai começar daqui a 2 semanas e tem alguns fãs da categoria mais endinheirados que devem estar pensando se vão renovar a assinatura da F1 TV ou não. E se você está com essa dúvida, fique aqui nesse vídeo até o final, porque o plano da F1 TV neste ano vai ter muitas surpresas e muitas modificações que certamente vão influenciar na escolha de você continuar sendo assinante ou não. E que os preços certamente vão mudar. Eu já vou contar durante este vídeo. E como é que eu soube que a F1 TV ia mudar assim de um dia para o outro? Quando estava internado no hospital, curando a minha pneumonia, estava acompanhando a comunidade do Reddit do F1 TV. E ali eu soube que a F1 TV teve uma atualização, que eles iriam testar alguns novos recursos. Um desses recursos que eu estou esperando sinceramente há pelo menos 8 fucking anos. 8 fucking anos como dono de uma TV 4K, que eu só vi de evento ao vivo. Copa do Mundo, a minha primeira foi um jogo insosso de Bélgica e Inglaterra na Copa de 2018. Teve a Copa 2022, mas chamei um amigo para ver o final da Copa aqui em casa. Anos de Rock in Rio, Lollapalooza, com cantores que agradam os adolescentes da bandeira colorida. E os Jogos Olímpicos, que é uma coisa que também me chama um pouco a atenção, que em 2016 teve no Rio, teve só uns clipes em 4K no Globoplay. Aí em 2020 teve a pandemia, 2021 nos Jogos de Tóquio, a Varca não transmitiu em 4K. E aí chegou os Jogos de Paris 2024, onde tentei tirar as férias no meio dos Jogos Olímpicos, porque 8 fucking anos esperando. E aí fui premiado com aquela abertura maravilhosa, com aqueles barcos passando pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Aí umas figura esquisita, colorida, dançando My Lover no meio de uma Santa Ceia, numa ponte em Paris. Parece que o cara tava bêbado quando escreveu aquela abertura. Mas pelo menos o resto dos Jogos Olímpicos tiveram aí momentos inesquecíveis, inclusive pro Brasil. E nessa espera de 8 anos que eu estava esperando por esse recurso, eu confesso secretamente estava torcendo naquela época que a Fórmula 1 não sabe se é pra Band, se é pra Globo, tava torcendo seriamente que a Fórmula 1 voltasse pra casa dela, que era a Globo. Porque quando eu soube dos planos dela transmitir a temporada inteira no Sport TV, finalmente eu teria uma imagem de cinema, como diria Luiz Carlos Júnior, no Sport TV 4K, igual como tem um botafoguense médio, por exemplo. E aí chegou o Grande Prêmio do Brasil, quando eu ouvi o Sérgio Maurício anunciando: em 2025, Fórmula 1 será aqui na Band. Eu fiquei igual aquele meme do Alonso 2012. Incrédulo. Se eu tenho que me contentar com o torrent, pelo amor de Deus. E aí eu fui vendo, acompanhando aí depois que eu tive alta no hospital, obviamente, que os rumores estavam se concretizando aí na pré-temporada. E aí o 4K HDR chegou na F1 TV de forma oficial, só que limitado para alguns equipamentos, tá? Não são todos os sticks que vai funcionar o 4K HDR. Aqui um exemplo de um stick que não vai funcionar, ó. Fire Stick 4K não vai funcionar, principalmente no Brasil, né? Por quê? Porque a Amazon perdeu uma disputa judicial com a Advex, que comanda o codec HEVC, e aí a Amazon teve que deixar de dar suporte a esse codec tão importante para as transmissões 4K. Aí streamings que não oferecem codecs abertos, como por exemplo o YouTube ou o Netflix, no stick da Amazon você não vai ter o 4K, ou seja, isso aqui é um peso de papel de R$350. Os aparelhos que dão suporte ao 4K na F1 TV, a maioria dos aparelhos que deram certo, pelo menos dos gringos, foi o Apple TV. No Brasil custa um salário mínimo, mas para quem paga 3, 4 mil reais no ingresso para ficar sendo feito de otário na fila, na organização do GP de Interlagos, é um troco de pão. Ou então o Roku Express 4K, que eu comprei de testes, né, para ver se eu sou beneficiado, para que eu seja iluminado para ter acesso a esses testes, que custou por volta aí de R$350. Alguns gringos conseguiram com o Google TV, mas também não é oficialmente suportável. Então fica aí a teus testes. Pelo menos com o meu Roku eu não vou ficar à mercê de decisões imbecis de Big Tech. De qualquer forma, se você quiser experimentar o 4K da F1 TV, tem que ser um desses dois equipamentos. E para isso eu vou deixar os links na descrição para você comprar no meu link o Apple TV ou o Roku Express 4K. E aí esse Roku Express chegou
no segundo dia de teste da pré-temporada e felizmente deu certo no terceiro dia e o último dia, né, de testes de pré-temporada. Quando eu mexi na F1 TV no Roku, sinceramente eu não achei a usabilidade dele muito boa. Para você avançar vídeo, ele só avança em 3x de velocidade. Você tem uma sessão de 4 horas, fica uma merda para você avançar o vídeo, tá? Eu não achei uma usabilidade muito boa. Mas o 4K funcionou, carregou o HDR da televisão também, reconheceu. O padrão de HDR é o mesmo que é utilizado no Sport TV 4K, que é o HDR HLG, que é um padrão aberto, utilizado em transmissões ao vivo. Diferentemente aqui do YouTube, como este vídeo e lives em HDR utilizam o HDR10, mas é um recurso que faz mais diferença quando você tem pistas noturnas com muita iluminação, quando você também repara um brilho maior nas luzes dos carros, nos fagulhos. Mas para quem nunca viu como é que é a transmissão em 4K, basicamente na Fórmula 1 as câmeras trackside, as câmeras de pista, são 4K nativas. Aquelas câmeras de box que o pessoal filma a garagem, vê um pouco mais de detalhes, elas são em Full HD. As onboards, ali você vai sentir realmente uma discrepância de qualidade. Parece que você está caindo de 4K para 720p. Infelizmente, o Roku ele tem algumas limitações, que além da usabilidade, ele também não tem o modo desenvolvedor para poder ver o bitrate da transmissão. Mas a comunidade do Reddit, alguns conseguiram ver utilizando a Apple TV, e o bitrate médio das transmissões em 4K da F1 TV ficava por volta de 15 megabits por segundo, que é baixo para uma transmissão a 50 quadros, tá? Eles deveriam usar pelo menos 25 a 30. O Globoplay utiliza 20 megabits de bitrate no Sport TV 4K, e lá eles só transmitem a 30 quadros. Mas, de qualquer forma, foi uma transmissão fluida, não teve travamentos durante as 3 horas da sessão de teste. A gente precisa ver em sessões que tem mais audiência, obviamente, como treino livre, classificação e corrida, que a gente só vai... Esse 4K mesmo só vai ser realmente testado em Melbourne, basicamente. Mas por conta desse bitrate, ele ficou parecido com os torrents que você encontra aí na pirataria das gravações da Sky Sport Ultra HD. O som é no codec AAC, ou seja, infelizmente é apenas estéreo. Né? Para quem tem um home theater é um pouco decepcionante para uma experiência premium. Pelo menos o áudio em inglês deveria ser em 5.1. No codec é AC3, e seria convertido para Dolby Surround, quando fosse ler no receiver. Outra coisa que eu também não achei legal é que a gravação do VOD não está disponível em 4K, ela fica apenas em HD. Isso é terrível, porque as sessões dos treinos de Fórmula 1, em horário tudo maluco, é 3 da manhã, 5 da manhã, 2 da manhã, e você que é CLT, fica difícil você ficar acompanhando nesses horários tudo doido. E seria muito interessante para quem quer lançar um plano premium que já oferecesse também a gravação dos treinos em 4K HDR, né? Vai voltar ao meu tempo quando eu era adolescente, no início das transmissões HD, que se eu quisesse ver em HD, eu tinha que ver ao vivo, né? Tinha que acordar às 7 da manhã para botar uma antena lá fora para assistir o quali do GP da Índia, narrado pelo Luiz Roberto. É inimaginável no mundo de streaming 2025 eu estar amarrado ao vivo para ver na maior qualidade possível, pagando uma fortuna. Importante também, você que usa navegador do PC não vai ter 4K no navegador também. Esquece essa possibilidade. Eu já falo isso porque tá vendo aquele monitor lá atrás ali, ó? Aquele ali foi meu primeiro monitor 4K, comprei em 2017. Nenhum streaming teve interesse de botar 4K em navegador. Nenhum. Existem muitas dificuldades técnicas. Primeiro com codecs anti-pirataria, como o HDCP. Também tem um codec HEVC que eu falei que é fundamental para as transmissões em 4K e que é um codec proprietário. Tem os codecs da Dolby também, Dolby Atmos, Dolby Surround, que é utilizado para áudio no caso dos streamings. Então, para navegador fica um pouco complicado dar todo esse suporte. É diferente, por exemplo, você está me assistindo no YouTube no navegador do computador em 4K, porque o YouTube utiliza o codec VB9, que é um codec aberto. Né? Então, por isso você está vendo nessa qualidade. Talvez o navegador libere no máximo HDR, mas são muito poucos que possuem monitor HDR no computador. No melhor caso, o HDR seria melhor desfrutado
em TVs e celulares, né? E se você for visitar os planos para assinar a F1 TV, você já vai ver que já está anunciando 4K como um dos recursos de um possível novo plano chamado F1 TV Premium. E além da maior qualidade de imagem, você vai ter o Multiview. O que é o Multiview? Você tem uma tela, você pode customizar com o jeito que você quiser. Você pode botar o sinal internacional, você pode colocar duas onboards embaixo, você pode colocar telemetria, tudo sincronizado sem delay. Aqueles tarados de multitela é perfeito. Mas eu sei que software de terceiros dava suporte para o Multiview nos planos passados, no plano Pro, mas muito provavelmente a F1 TV vai cortar as asinhas desses apps de terceiros. Então, muito cuidado, já que eles vão oferecer isso oficialmente. Para você que assina o plano da F1 TV Pro hoje, que tem direito a compartilhar a assinatura para 6 dispositivos, também a FON vai cortar as asinhas, tá? Esses 6 dispositivos vão migrar para o plano Premium. Então vão nerfar o plano Pro, obviamente, para que você assine um plano mais caro, mesmo que você não utilize todos esses recursos. Por isso que eu falei que você tinha que ter muito cuidado na hora de você renovar a assinatura, sabendo dessas possíveis mudanças que vão ter neste ano. Eu estou gravando esse vídeo na segunda-feira de carnaval, 3 de março, e nesse dia os preços não foram divulgados oficialmente, não tem como assinar esse plano hoje, mas a comunidade do Reddit internacional já deu seus pulinhos de gato através de alguns dispositivos, olhando um pouco os códigos. Eles já tiveram acesso aos preços em alguns países e, pelo que eu percebi, vai ter um aumento de preço entre 30% a 70% comparado com a assinatura anual da F1 TV Pro. Posso dar um exemplo nos Estados Unidos. O plano anual Pro lá custa $84 americanos e teve gente que conseguiu assinar o plano F1 TV Premium a $129 anuais, ou seja, um aumento de 50%. Já outros países, a assinatura anual da F1 TV Premium chegava a €180 anuais. Mas vou te falar a verdade, quem é dono de uma TV 4K hoje tem que se acostumar a pagar o plano Premium de tudo, né? É o Netflix Premium, é o Disney Plus Premium, que senão você não usufrui a TV. 4K sem HDR vai ficar contando com upscale, tu tá sendo enganado. Você tá sendo enganado. Eu entendo perfeitamente que o 4K HDR já deveria ser o padrão, ó. Não é uma tecnologia nova, mas as empresas insistem em cobrar como um recurso premium que já não é premium. Com um salário mínimo e meio, tu já compra uma TV 4K com HDR com suporte. HDR vai ser uma bosta? Vai, mas já chegou a um preço muito baixo. Ou seja, já não é aquela coisa igual lá em 2015 ou como é hoje com 8K, que é inacessível para grande parte das pessoas, que é uma tecnologia inútil. Capitalismo é o que manda, né? Agora, se eu fosse chutar o preço do F1 TV Premium quando tiver por aqui, é que o site da F1 TV é horrível. Não mostra preço localizado. Você tá no Brasil e eu tô vendo a porra do preço em dólar. Mas no dia que o vídeo estiver no ar, provavelmente você já vai saber o preço oficial desse plano Premium no Brasil. Mas se eu fosse chutar, eu estaria que ele ficaria na casa de $10, $12 por mês. O F1 TV Pro já custa uns $6 mensais. Acho que deve ir para $10, $12. Ou seja, vai ficar um custo similar ao Netflix no plano 4K ou o Disney Plus Premium. Mas, de qualquer forma, agradeça. Acorde, graças a Deus que a F1 não tá no grupo Disney, né? Porque já pensou, né? Eu sei que tem uns doidos aí, só porque, não quero Globo. Que tal ESPN? Vai pro Mickey Mouse mercenário. Você vai ficar preso num Disney Plus Premium de R$62 por mês. Ou 12 vezes de 44 se tu for assinante da Claro e assinar o plano anual do Disney Plus Premium, que é um jeito menos caro de você ter esse serviço de streaming. Provavelmente você não teria F1 TV e você veria em 720p pagando 60 contos por mês igual a Fórmula Indy. Você tá doido? Então, meus amigos, você vai continuar com a sua assinatura nerfada da F1 TV Pro em 2025? Você vai migrar pro F1 TV Premium, não importa o preço, igual o maluco que tá falando aqui, para justificar um investimento de R$6.000 numa TV high-end OLED? Ou você vai ficar no time Band, que custa R$0? Esse aí, cuidado, né? Que 2026 não sabe onde vai passar. Se vai ser futuro, só a Deus pertence, né? E as finanças da Band também. Ou você vai ficar no time Torrent Sky Sports, que
5 a 8 horas depois da corrida já tem até a versão 4K. Escreva aí nos comentários que eu gostaria de saber. Aproveitando já, estamos encerrando o vídeo. E nesse outro vídeo eu falei o quanto o HDR é noite e dia na experiência de assistir as corridas de Fórmula 1. Obviamente você vai precisar de um celular com suporte HDR para ver a diferença. E nesse outro que eu já falo da transmissão da Band, já reclamo daquela qualidade de imagem podre da TV aberta deles. Um grande abraço e até a próxima.